Pessoal, falando da discursiva da Fundase para o cargo de assistente social. Vamos lá. Ao contrário do que muita gente pode esperar, né, a OCP não deve trazer estudo de caso para assistente social. Por quê? Ela costuma trazer para as outras áreas, não são todas, mas normalmente para assistente social ela tem uma postura bem assim, de dar um tiro com uma bala só. Por exemplo, é bem direto mesmo, tá, gente? Então, há provas da OCP, do Instituto OCP, em que a banca simplesmente diz assim: o que é redução de danos? Faz uma pergunta única, certo? O que é redução de danos? Ou se não, discorra sobre o conceito de interdisciplinaridade em determinada área, por exemplo, no caso das demandas socioeducativas, certo? Ela pode fazer isso, tá? Então, não é uma prova difícil, porém, é uma prova bem direta. Então, em relação a possibilidades temáticas que a gente vê aqui, que áreas são mais chamativas? Primeiro, gente, tudo que é área que tem lei pesa muito. Por exemplo, aqui a gente tem o PNAS, né, a Política Nacional de Assistência Social. Fique sempre atento a princípios, diretrizes, objetivos. Sempre. O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Então, de olho, tá? Sempre de olho nesse plano. E não se esqueçam, existem assuntos aqui que você não tem lei expressa, mas você tem que saber. Por exemplo, o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, no momento em que intercruza, né, o problema da demanda socioeducativa, tá? Então você tem que ficar bem atento àquela parte ali. A resolução 557, que vai tratar, por exemplo, dos expedientes que o assistente social utiliza para trabalhar. Então você tem que ficar atento quais expedientes são, vamos dizer, mais adequados para determinada situação. Por exemplo, uma intermediação entre uma demanda socioeducativa e a justiça, por exemplo. Então você tem que ficar ali bem atento a essa questão, tá? Tirando esses aspectos que são mais normativos, o que a banca pode vir a cobrar de você? Por exemplo, código de ética, essa banca adora tratar de aspectos ligados à ética, você tem que estar atento, tá? Então, a gente poderia aqui marcar, ver o aparelho tem 4, né? Aqui no processo de reprodução, deixa eu ver aqui, eu vou achando, tá, gente? Código de ética, muita atenção. A banca pode cobrar de vocês, por exemplo, vou pegar aqui o item 4, que vai tratar do serviço social e família. Por conta disso aqui, tá, gente? De aspectos ligados à diversidade e multiplicidade, de percepção social, de constituição de família. A banca pode entrar nessa questão porque ela adora tratar de assuntos ligados à interdisciplinaridade, à multiculturalidade dentro deste assunto, tá bom? Então, muita atenção. A banca pode partir aqui, né, para o planejamento de serviço social pensando a demanda socioeducativa, tá bom? Por isso que ela pode trabalhar com essa questão da importância da constituição de equipes, né, de trabalho interdisciplinar dentro desse ambiente, tá? Dentro desse tipo de demanda específica. Tranquilo? Ela pode cobrar de vocês também, né? Que já falei, a Política Nacional de Assistência Social e falei também sobre o Plano Nacional de Promoção aí defesa do direito da criança e adolescente. E aí vai entrar em questões ligadas a esse aspecto. Então vocês vão ver assim muitas questões muito diretas. A banca cobrando, pedindo para vocês, por exemplo, discorrerem sobre vigilância socioassistencial nos termos da LOAS, né? Dentro do ambiente socioeducativo. Então ela vai muito assim, bem direta mesmo, tá, gente? São questões bem assim, voltadas para você falar sobre o conceito de alguma coisa, ou seja, o que é alguma coisa, para você caracterizar algum instrumento, tá? Citar características, por exemplo, para você citar, por exemplo, determinadas condutas ou diretrizes. Então a banca é bem direta, raramente a gente vai encontrar estudo de caso. É claro que qual é a nossa obrigação? Trabalhar com estudo de caso em curso preparatório, porque pode ser que neste concurso especificamente a banca apresente. Mas quando ela traz um estudo de caso, ela vai te cobrar muito instrumental, por exemplo, ligado à tomada de providência, tá? Dentro daquela demanda que ela te apresenta, tá bom? Então é importante que você
trabalhe as duas peças, tanto a questão comum quanto a questão de estudo de caso. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo tão logo, né, foi liberado, tão logo houve a liberação do edital. Mas, né, se inscrevam no canal, por quê? Porque um pouco mais para frente eu vou trazer exemplo para vocês da abordagem que a banca costuma fazer e como que você desenvolve isso com clareza. Lembrando que não haverá questões difíceis, mas a forma de expressão vai pesar bastante. Aqueles 6 pontinhos lá em expressão pesam muito. Os 2 primeiros itens de avaliativo são itens, como eu disse no vídeo geral, né? São itens mais voltados para conteúdo mesmo. Só que como a banca deve cobrar um conteúdo muito tranquilo para todo mundo, então as pessoas vão até bem. O problema é que as pessoas ficam repetindo. Por isso que ela adora cobrar norma, tá, gente? Ela adora cobrar normativa. Porque as pessoas ficam enumerando, sem tomar um cuidado de transformar aquela escrita num processo de clareza. Por isso que o terceiro item avaliativo pesa muito. Ele dá a diferença, é ele que praticamente decide quem vai ou quem fica na prova discursiva, tá certo? Do Instituto OACP. Perfeito? Então, aqui por enquanto, apenas diretrizes sobre possibilidades temáticas que a banca pode cobrar de você. E você se inscreva para que a gente possa mais adiante tratar e trazer um exemplo para você que acompanha aqui meu canal. Outra questão importante, né? Chama a atenção de vocês. Quem quiser estudar conosco, embaixo desse vídeo tem toda a descrição do nosso curso, está com 15% de desconto na preparação. Você pode pagar até 12 vezes sem juros do seu curso. Ou seja, se preparar com um material mais adequado, mais direcionado, não é? E atual, tá bom, gente? Grande abraço para vocês todos.